Bom, nós tivemos aí, depois de muito tempo de paralisia, desde a época da votação na Câmara Federal, uma sequência de atos que foram convocados pela CUT e outros movimentos sociais, pela Frente Popular, da qual nós fazemos parte, né, da mobilização, e realizaram atos em dezenas de cidades no país inteiro, né. Aparentemente, pela avaliação inicial que a gente pode fazer, né, outros companheiros deveriam intervir aí, falar do ato ontem e tal, os atos não chegaram a ser o que foram no 18 de março, né, foram bem menores. Isso aí exige uma análise, né. Nós temos que entender primeiro o seguinte, que os atos do 18 de março foram o ápice da mobilização anterior, da etapa anterior de mobilização, né. Eles não foram um ato isolado. Depois do 18 de março, poderia até crescer mais, lógico. Nós, inclusive, apostávamos que crescesse mais. No dia da votação, até teve uma mobilização nacional grande, não foi tão grande quanto o 18 de março, mas teve uma mobilização grande. Bom, esses atos que aconteceram ontem, eles são não o ápice, mas o princípio da retomada das mobilizações. Se a gente não caracteriza as coisas adequadamente, a gente vai se perder, vai falar que o movimento diminuiu. O movimento, de fato, diminuiu, mas não por causa desse ato aqui. Esse ato representa uma tendência à retomada das mobilizações, né? Nesse sentido, eu acho que a mobilização foi importante, ainda mais tendo em vista as mobilizações que acontecem todos os dias, né, em todo o país, e que a realização desses atos centrais tende a crescer, né, exponencialmente. Por exemplo, é evidente, né, que o plano de um setor do movimento antigolpe, o setor mais importante, que é o PT, é fazer com que os atos cresçam até a votação no Senado. Não estão falando isso daí abertamente, mas também não é nenhum mistério para entender o que eles estão pensando, né? Inclusive, eles acreditam que a votação no Senado poderia se dar sob o impacto de uma greve geral, né? Nós já várias vezes fizemos uma caracterização dessa política, né? Nós achamos que tudo bem, vai haver a votação no Senado, ignorar esse fato seria uma política descabeçada, seria uma política sem nenhum realismo, só que, né, a orientação geral, que na nossa opinião não está acontecendo, é que, independentemente da votação no Senado, a luta contra o golpe deveria continuar. Ela não é uma luta que deva ser encerrada pelas formalidades jurídicas, porque isso daqui não é um problema jurídico, é um golpe de Estado. Mas eu acho, né, acho muito plausível que, baseado nessa política, que em parte é uma ilusão, né, é uma ilusão na capacidade dos senadores mudarem o voto, tudo bem que a votação foi apertada e tal, a mobilização tende a crescer, e que tende a crescer muito daqui para frente, né? E nós deveríamos aproveitar essa tendência à mobilização para levar o movimento além do problema da votação no Senado. Essa deveria ser a nossa política central, né? Nesse sentido, o ato de ontem foi se nós considerarmos corretamente como o que ele foi efetivamente, um primeiro passo numa nova etapa da mobilização, eu acho que foi um bom começo, né? O movimento já está mais preparado, nós participamos do começo da mobilização geral, que teria sido em março de 2015, né? 13 de março. A gente viu a dificuldade que foi para colocar em pé esse movimento, e é evidente agora que é muito mais fácil colocar em pé essa segunda etapa do movimento do que foi, né, fazer a mesma coisa com a primeira etapa do movimento. Então, eu acho que há motivo para ser otimista, né? É importante que o presidente nacional da CUT,
reafirmou com muita clareza, com muita ênfase o problema da greve geral, né, de que tem que parar o país contra o golpe. É uma política acertada, correta, que nós apoiamos, nós temos defendido essa política sistematicamente. Então, desse ponto de vista, nós temos aí motivos para ser otimistas com relação ao que vai acontecer no próximo período. É preciso, lógico, colocar em marcha de novo, né, uma proposta de mobilização permanente que decaiu, né, com a votação na Câmara. Colocar em pauta a realização de vários atos, inclusive atos mais organizados contra determinadas medidas do governo. Aparentemente eles querem votar o problema da Previdência o mais rapidamente possível. Isso daí deveria ser duramente combatido. E é necessário ir às fábricas, logicamente, se nós efetivamente acreditamos que está na ordem do dia a realização da greve geral.